A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje, quinto domingo da Quaresma, e o Evangelho é de João, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 11, vai nos dizer assim: Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhes então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho conhecido, Jesus e a mulher adúltera, tão valioso para cada um de nós, rico em ensinamentos, que a liturgia deste último domingo da Quaresma nos propõe, para que possamos refletir sobre o perdão, a misericórdia. Durante todo esse processo, esse período de Quaresma, nós fizemos essa autoanálise, fizemos ali jejum, oração, penitência, com a finalidade da nossa conversão, mudança de vida, para que daqui a pouco, na Páscoa, possamos celebrar a vida nova no Espírito, a vida nova em Cristo, Ele que ressuscitou, Ele que nos deu a graça de viver com Ele. Mas hoje a liturgia nos apresenta esta passagem do Evangelho de João, que ali tem algumas situações que nós iremos refletir e trazer para a nossa vida alguma dessas situações. Importante nós percebermos que na nossa vida Deus ele nos dá oportunidades para que possamos ser melhores, ser pessoas melhores na nossa vivência cotidiana. E aí um dos primeiros ensinamentos que durante as nossas reflexões, durante a liturgia quaresmal, nos propôs é não remoer o passado. Não, vamos aprender com os nossos erros do passado, corrigi-los e fazê-lo diferente. Assim nós seremos essas pessoas novas, restauradas em Cristo Jesus. Diante dessa situação, o que nós devemos fazer? Perdoar? Se perdoar ou pedir perdão? Será diante dessas três perguntinhas: o que é que devo fazer? Eu devo perdoar os outros? Eu devo me perdoar? Ou eu devo pedir perdão aos outros, pedir perdão a Deus? A liturgia nos apresenta hoje Jesus
e este caso dessa mulher de adultério. Primeiro é importante termos em mente que o adultério, naquele tempo, naquela realidade, naquele contexto, diante daquela vivência a partir das leis religiosas, era considerada um crime, portanto, era passível de uma punição, desse apedrejamento. É como vai nos dizer o Evangelho de hoje. Olha que as pessoas acusaram, Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos. Isso é previsto pela lei. Mas é importante que o evangelista João ele nos traz ele nos dá uma outra informação. Perguntavam-lhe isso a fim de colocar Jesus à prova para que possam acusá-lo. Eles queriam condenar Jesus. E aí nós entramos na figura de Jesus. Eles queriam saber ali qual era a atitude de Jesus diante daquela mulher que foi pega em adultério. E aqui Jesus está num dilema, porque se Jesus seguir a lei de Moisés e condenar aquela mulher, ele vai contra a própria pregação, ele cai em contradição. Mas se Jesus for contra a lei de Moisés, se ele for contra a lei, ele será julgado, ele será condenado pelas autoridades, porque ele foi contra a lei. E ali Jesus ele está nessa situação. Vamos imaginar as pessoas param a cidade, aquela confusão, pessoas com pedra na mão para lançar naquela mulher e pergunta a Jesus. Jesus está ali na dele, está tranquilo, vai me dizer o Evangelho. Jesus, porém, se inclinou à frente e escrevia com o dedo no chão. Diante daquela confusão, daquele caos, Jesus ele coloca ordem, ele ficou tranquilo, ele se inclinou, começou a escrever no chão. Mas o evangelista ele nos dá essa informação. Olha, como eles insistissem, olha que aquele que para nos acusar, aquele vai insistir, vai perturbar a nossa vida. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes. E aí entra Jesus com seu ensinamento maravilhoso para cada um de nós. Quem não tiver pecado, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus, diante daquela situação, diante daquele caos, ele pergunta, uma pergunta simples. Quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês nunca cometeu algum erro, atire a primeira pedra. E aí muitas das vezes acontece em nossas comunidades, pessoas assim, a quem só se preocupa em julgar os outros, em condenar os outros, de que esquece muitas vezes o perdão e da misericórdia. Não estou dizendo que é para passar a mão na cabeça, não. Jesus pergunta, olha, quem de vós não tinha pecado, atire a primeira pedra. A resposta de Jesus, que ele deu àquelas pessoas. E devemos fazer a mesma pergunta a nós mesmos. Avaliar a nossa consciência. E depois que ele fez a pergunta, ele sentou de novo. Depois ele continuou a escrever lá no chão alguma coisa. E aí o evangelista ele nos narra o que aconteceu. A essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles se foram um por um até o último, a começar pelos mais velhos. Diante da pergunta de Jesus, eles perceberam a sua hipocrisia. Eles também tinham tantos pecados, eles também tinham tantos erros quanto aquela pobre mulher. E aí eles se retiraram de um por um. A consciência nos acusa, a consciência nos fala. Essa foi a reação da multidão. Sair, deixamos para trás, não conseguimos acusar Jesus, não. A consciência deles os acusaram. E aí Jesus ele ataca diretamente o nosso egoísmo. Porque muitas das vezes nós só pensamos em nós mesmos. A
a nossa consciência nos acusa, saiu de um por um. E Jesus vai além. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus não condenou aquela mulher, muito pelo contrário. Fala: olha, nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar, reafirmando o convite à conversão. Aquilo que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, não deves parar agora na Semana Santa, não, mas continuar durante toda a nossa vida. Vai e não tornes a pecar. A nossa conversão ela é contínua, a todo instante, a cada momento. Por isso, diante da liturgia de hoje, que nos traz o perdão, a misericórdia, o que devo fazer? Perdoar? Me perdoar ou pedir perdão a Deus? Diante dessas situações, qual é que deve ser a minha atitude? Jesus nos deu o exemplo. Façamos o mesmo. Ele, como nosso Mestre e Senhor, nos deu o seu exemplo. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que nos capacite, para que possamos fazer o mesmo que Jesus realizou. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, que ela nos ensine a ser cristãos verdadeiros, fiéis à palavra, fiéis aos ensinamentos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria, Zacaria, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.